Para mim, cada vez que eu abro a palavra de Deus, é uma alegria, é um contentamento e é uma oportunidade de crescer em Cristo. E principalmente olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? E neste momento nós vamos então estudar a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Ao encontrá-lo, coloque tuas mãos em cima desse texto. Coloque tuas mãos em cima de Mateus 6, versos 22 e 23. E feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, aqui estamos nesta manhã de sábado. Os nossos corações voltados para Ti, numa só sintonia, numa só conexão, num só propósito, e no sonho dourado e eterno, de nos prepararmos aqui para a vida eterna. Que a mensagem desta manhã possa ser a Tua mensagem aos nossos corações. Que ela venha preencher todas as lacunas, para que o inimigo possa não encontrar nenhuma brecha, e assim o Senhor possa tornar-se vivo em nossa vida e em nosso coração, para que possamos sair daqui nesta manhã verdadeiramente alimentados pela Tua palavra. Entregamos tudo e a nossa vida neste momento aos Teus cuidados e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui o texto então inicial para as nossas considerações. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, nós lemos assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23. Porém, se os teus olhos não forem bons, todo o teu corpo será tenebroso. E quão grandes serão tais trevas. Eu vejo que aqui alguns irmãos usam óculos como eu. E nós usamos óculos exatamente para corrigirmos algumas disfunções, algumas dificuldades de visão. É porque não enxergamos certo, porque não enxergamos bem de perto e de longe, que nós usamos os óculos. E quando vamos a um oftalmologista, ele nos indica o melhor grau, melhor forma, a receita melhor para enxergarmos melhor. E nesta manhã estamos estudando aqui vamos estudar um texto que fala exatamente sobre a visão. O que é a visão? O que são os olhos? Os olhos, como já lemos no texto aqui inicial, são a janela da alma. É a entrada de tudo o que vemos, tudo o que imaginamos, tudo o que processamos em nosso cérebro, entra pelos olhos. Eu pergunto aos irmãos agora, vocês estão me vendo em pé ou de ponta cabeça? Tem certeza? Você tem certeza que você está me olhando assim como eu estou olhando vocês, sentados bonitinho? Pois, paz, meus irmãos, que a ciência médica, especialista na área da visão, fala que quando as imagens entram na nossa retina, elas entram de ponta cabeça. Todas as imagens entram de ponta cabeça, distorcidas. Aí entra no nosso nervo óptico, e os nervos ópticos, milhões e milhões de nervos ópticos que nós temos, eles acertam as imagens na posição certa e jogam para o nosso cérebro. Isso questões de milésimos de segundo. E quando entram no cérebro, o cérebro processa, organiza e nos leva a enxergar. E você pensa, poxa, mas eu achei que era mais rápido. Sim, mas é rápido. É imperceptível. Mas o princípio de tudo é que tudo que entra na nossa retina, entra de ponta cabeça. Entram tudo atrapalhado. As imagens todas distorcidas. Mas Deus, ao criar o homem, o criou com esta bênção e a perfeição
de transformar estas imagens. Nessa manhã eu tenho a intenção de levar os irmãos a uma constatação e uma reflexão. E essa reflexão é a seguinte: o que é que eu estou enxergando? Como está a minha visão? Física e espiritual. Vamos fazer uma conexão entre as duas. Porque assim como a ciência prova que tudo que eu vejo influencia minhas ações, tudo que eu vejo interfere nas minhas atitudes, na visão espiritual também, o que eu vejo, o que você vê, o que nós vemos, interfere direta ou indiretamente em nossas ações, nossas atitudes. E também, consequentemente, traz os resultados, bons ou maus. E o texto de hoje disse assim para nós em Mateus, que existem olhos bons e olhos maus. Quem é mais antigo aqui lembra que os mais antigos, e a minha avó fazia parte desse time, dizia assim que na época dela, na época em que ela viveu, haviam pessoas que tinham olhos maus. Se uma criança nascia e se aquela vizinha tivesse os olhos maus e olhasse para aquela criança passava a ter quebrante. Nossa, alguém já ouviu isso? Sério? E eu cresci olhando isso aí, achava que era um mito. Poderia ser verdade, poderia não ser verdade. Como é que pode uma pessoa olhar para uma criança e aquela criança ter febre, aquela criança ter uma recaída, aquela criança assim? Aí a minha avó, tadinha, né, descansa no Senhor, dizia que eram pessoas que tinham os olhos maus. Poxa, mas como pode alguém ter os olhos tão maus que é capaz de trazer prejuízo para uma criança, né? Mas existe olhos maus, porque a Bíblia diz, existem olhos maus e olhos bons. Interessante essas coisas antigas, né? Pode. É. Então, viu? Então, viu? Olha só, viu? Muita inveja. Então, as pessoas de olhos maus são pessoas que têm inveja, né? Vamos espiritualizar. Abra a tua Bíblia agora em Isaías capítulo 42. Isaías 42. Isaías capítulo 42, versículo 19. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E você, e a misericórdia do Senhor vai te ajudar a encontrar. Porque uma irmã disse assim, alguém perguntou para ela, onde fica o livro de Isaías? Ela disse, está dentro da igreja, está dentro da Bíblia, só não sei se está no começo, no meio ou no fim, mas deve estar lá dentro. Então vamos, todo mundo conhece o livro de Isaías. Irmã, leia para nós Isaías 42, 19, irmã, por favor. Só a primeira pergunta aí que começa com esse texto começa com uma pergunta. Isaías 42, 19. Então, qual é a pergunta aí em Isaías 42, 19? Quem é cego? Poxa, quem é cego? Uma pergunta perdida no meio de tantos versos na Bíblia, né? A resposta está em Isaías 33, versículo 15. Volte um pouquinho tua Bíblia. Isaías 33, verso 15. Isaías 42, 19 começou com uma pergunta. Quem é cego? E agora Isaías 33, 15. Quem lê para nós? É a resposta da pergunta. Que anda em justiça, que fala que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com gesto de mãos recusa aceitar soborno, que tapa os ouvidos para ouvir
Olha aí. Deu a resposta ou não deu? Quem é cego aos olhos de Deus? Aqueles que, no final do verso 15, diz assim: aquele que fecha os olhos para não ver o mal. Eu já pergunto para você, irmão, irmã, você é alguém que está na igreja porque você fecha os olhos para não ver o mal? Ou você é aquele que está na igreja, mas ao invés de olhar para Jesus, olha os defeitos da igreja? O que diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 2? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Qual é o direcionamento certo do cristão? Para onde o cristão deve olhar? Para quem? Vamos falar bem certo? Devemos olhar para Jesus. Amém. Glória a Deus. E é porque Deus pede que nós olhemos para Jesus que essa igreja existe. Sabia? É por isso que essa igreja existe há mais de 100 anos. Por quê? Porque fiéis olharam para Jesus no passado. Porque pregadores olharam para Jesus. Porque profetas olharam para Jesus. Se olhar para mim mesmo, eu me perco. Mas se olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, eu não vejo como me perder. Não é assim que essa frase fala? Essa frase entre adventistas muito comum. Então, irmãos, assim, essa igreja existe porque Deus é o centro do nosso olhar, da nossa visão. Essa igreja existe porque nós devemos olhar para Jesus, porque o centro dessa igreja é Jesus. O eixo central desta igreja é Cristo. Essa igreja, ela gira em torno da cruz de Cristo. E se eu, como membro dessa igreja, me enganar, ou eu confundir, e ao invés de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, eu olhar para os defeitos da igreja, se eu olhar para os problemas da igreja, se eu olhar para o meu eu, para o ego, se eu tirar os meus olhos de Cristo, eu estou perdido. Você já pensou nisso? Se você tirar os olhos de Jesus, está perdido. Eu poderia agora fazer uma lista aqui com os irmãos, rapidinho, interagindo assim com os irmãos. Uma lista de 7 nomes de personagens bíblicos que tiveram sucesso na vida, que tiveram bênçãos porque olharam para Deus, olharam para Jesus. E muitos tiveram prejuízo, tiveram tragédia na vida, se perderam, e alguns até foram resgatados por Deus, mas outros se perderam porque não olharam para Jesus, não olharam para Deus. Vamos lá, rapidinho? Me aponte uma pessoa que olhou para Jesus e foi feliz. Davi. Um outro. Jó. Outro. Abraão. Mais um. Moisés. Quinto para fazermos aqui os 7. Mais um. Quem? Também. Paulo. E a lista é grande. Passa de 10. Passa de 15. Agora vamos ver. Esses olharam para Jesus. Olharam ou não olharam? Olharam. Mas eram pecadores? Sim. Agora, para olhar para Jesus, precisa ser perfeito? Irmã Célia, precisa ser perfeito? Quantos aqui acham que Deus busca homens e mulheres perfeitos na igreja? Erga a mão para mim, para eu ver. Quantos irmãos? Para ver aqui a sabedoria cristã e a constatação dos irmãos. Quantos aqui acham que Deus quer gente perfeita? E agora aqui eu quero perguntar para os irmãos, quantos concordam e acham que Deus quer pessoas comprometidas, pessoas lutadoras, pessoas guerreiras contra o pecado? Quero ver as mãos levantadas. Irmãos, Deus, embora queira que nós cheguemos à perfeição, mas Deus busca prioritariamente e primeiramente pessoas como eu e você, pecadores, fracos, pessoas que lutam 24 horas contra o pecado, para
nos mantermos diante do Senhor. Deus quer pessoas comprometidas, Deus quer pessoas envolvidas, Deus quer pessoas que trabalhem para Ele. E todas as vezes que eu faço alguma coisinha, nem que seja o mínimo dentro da igreja, eu estou olhando para Jesus. No momento em que você prepara alguém para o batismo, para descer ao tanque do batismo, porque aqui precisa ter batismo, para não ser um lugar morto, né? Porque um batistério sem batismo, um batistério sem água é um cemitério. Então nós precisamos batizar, nós precisamos ganhar pessoas, precisamos trabalhar com pessoas, precisamos nos envolver. Quando você se envolve no trabalho, quando você faz, você está olhando para Jesus. Os seus olhos estão em Cristo. Não importa o que você faz, não importa o quanto você faz, não importa o quanto eu faço, não importa a quantidade, importa a intenção. E Deus quer pessoas comprometidas, Deus quer pessoas envolvidas. Deus não busca uma pessoa perfeita, porque sabe que perfeição é quase impossível nesse mundo que nós vivemos. E Deus é misericordioso, e Deus nos ama, e sabe que Ele pode encontrar em nós o potencial que Ele precisa para nos salvar. E a sua misericórdia nos perdoa todos os dias. Quando eu olho para Jesus, eu não olho os defeitos da igreja. Como nós vimos, pessoas olharam para Jesus e foram salvas. Mas nós poderíamos citar algumas que não olharam para Jesus e se perderam. Se perderam feio. A minha lista traz assim, por exemplo, pessoas que não olharam para Jesus. Sansão, só no final da vida, né? Saiu da sua vila, saiu da sua aldeia, não quis na juventude. Seu pai falou: tem moças bonitas aqui para você, moças cristãs, tem moças na igreja, tem boas jovens para você namorar, meu filho. Por que você vai lá olhar lá fora? E Sansão, todos nós conhecemos a história, Sansão trocou porque olhou a beleza lá fora, olhou a beleza de Dalila, e Dalila representava o mal, Dalila representava o pecado, Dalila representava tudo contra o povo de Israel, e Sansão era do povo de Deus, o povo de Israel. Vemos em Sansão então um homem que não quis, que olhou mal. A mulher de Ló é um exemplo típico, que não quis olhar para Deus. Olhou para onde a mulher de Ló? Para o que ela olhou? As coisas materiais, a riqueza. Olhou para a vida confortável que ela tinha, para o dinheiro. Sabe, irmãos, o dinheiro tem tirado nossos olhos de Jesus. O carro novo tem nos tirado o foco de Cristo. Tem muitas coisas nos desviando o olhar de Jesus, ultimamente. Essa pandemia mesmo, irmãos, foi uma forma que o inimigo usou para nos afastar de Deus. Onde que estão alguns membros dessa igreja que não voltaram? Onde estão alguns que não voltaram, irmãos? Muitos não voltaram. E talvez não voltem. Por quê, irmãos? Porque tinha gente, até a pandemia, que só queria ter uma desculpa para sair da igreja. E eu estava lendo um livro esses dias, um livro de evangelismo da nossa igreja, que tinha uma frase lá que o autor escreveu assim: quem quer fazer, faz. E quem não quer fazer, dá desculpa, acha desculpa. Então, irmãos, tem muita gente que na pandemia achou uma desculpa para deixar a igreja. Não tinha a justificativa, né? Então, usou a pandemia como desculpa para não voltar. Irmãos, quando nós não queremos olhar para Jesus, nós damos 1000 desculpas. Como a mulher de Ló deu, como Sansão deu, como outros personagens bíblicos deram. Não queriam. O próprio Lúcifer nunca se firmou na verdade. Conhece a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, conhece todo o plano da salvação. No entanto, conhecer o plano de salvação não é suficiente. Conhecer toda a Bíblia não é suficiente. Há pessoas que se perderão, pessoas que fizeram 20 anos bíblicos. Há pessoas que não se salvarão e ficaram 50 anos nessa igreja. Nunca se firmaram na verdade,
Porque nunca olharam para Jesus, o centro dessa igreja. Nunca olharam para Cristo. Olharam para o ancião, olharam para o pastor, olharam para o presidente da associação, olharam para as instituições, união, divisão, olharam para os departamentos, olharam para os títulos, mas não olharam para Jesus. Esqueceram de olhar para o principal, a essência que era Cristo. Irmão, não adianta nada. Você pode ser membro dessa igreja 60 a 80. Eu nasci nessa igreja, quase que nasci num culto de quarta-feira à noite, mais de 50 anos nessa igreja. Irmão, não serve nada para mim os 50 anos que eu tenho de fé. Se eu não olhar para Jesus. Pedro, irmãos, estava olhando, quase 3 anos com Jesus ali, dia a dia, olhando para Cristo, tocando em Jesus. E os irmãos lembram a tragédia de Pedro no mar? A tragédia de Pedro é a minha tragédia. Estar 50 anos dentro dessa igreja e no dia da volta de Jesus, meu nome não estar no livro da vida. Por quê? Porque eu estive na igreja, mas não estive com Cristo. Eu estive na igreja, ajudei a batizar, fiz batismos, preguei, dei estudos, e isso tudo é maravilhoso, isso tudo é uma bênção, faz parte do nosso comprometimento, nossa vida cristã. Mas eu não posso esquecer que a cereja do bolo é Jesus. Eu não posso esquecer que eu posso fazer tudo para essa igreja, mas eu não posso deixar de olhar para Jesus. Eu tenho que passar tempo com Jesus. Isso está no Espírito de Profecia. Os irmãos já leram. Nós temos que caminhar a Cristo. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que passar tempo com Jesus. Nós temos que nos apaixonar por Jesus. E você diz, não, mas isso aí é básico. Você vem pregar uma pregação, um sermão básico na igreja? Não, irmãos. É básico do ponto de vista teórico, mas não é básico no ponto de vista prático. Por quê? Porque nós vivemos uma época agora em que o mundo está nos levando a olhar para todas as coisas, menos para Jesus. Existe uma coisa hoje chamada celular. E o celular é uma bênção, mas pode não ser também uma bênção. Se eu estou assim, deixando o meu tempo precioso de olhar para Cristo e me consagrar, e olhando tantas coisas na tela do celular, na tela da TV, na Netflix, em todos esses meios visuais que estão aí ao nosso dispor. E você diz assim, eu sou um membro de 2023, eu sou um membro desta era, desta época, eu sou um adventista deste momento, nós somos adventistas de agora. Nunca houve uma época tão ameaçadora à nossa fé como essa que nós estamos vivendo. Nunca nós vivemos uma época de tanta ameaça, de correr tantos riscos à apostasia do que hoje. Se nós temos de um lado todo o aparato e instrumentos para pregar o Evangelho à nossa disposição, nunca a igreja adventista teve tantos recursos para pregar o Evangelho como hoje. Riquíssimos, muito bons, uma estrutura maravilhosa, mas do outro lado existe a carência do apego pessoal à pessoa de Jesus, a consagração. Os instrumentos são muito bons, os equipamentos são excelentes, a estrutura é uma superestrutura, é top das galáxias, mas o ser humano não está na mesma sintonia. Eu pergunto aos irmãos nessa manhã, como posso eu, hoje, em 2023, levar uma vida mais devocional com Cristo, mais consagrada com Jesus? Como que eu posso olhar para Jesus em 2023, quando tudo está se encaminhando para o fim, quando tudo está se encaminhando para o término da história desse mundo? E eu quero dizer para você o seguinte, que Deus está nos chamando hoje para olharmos para Jesus. E sabe, irmãos, eu só quero comentar aqui com os irmãos que existem, quando eu olho para Jesus, eu evito muitas coisas terríveis na minha vida, mas quando eu olho para mim mesmo, eu estou totalmente perdido. Já falamos sobre Pedro,
Pedro estava no mar. Quando ele olhou para Jesus, estava salvo. Quando ele olhou para ele mesmo, o que aconteceu com ele? Ele caiu, ele afundou. Irmãos, tem gente nessa igreja que parece que é a estrela da companhia. Pedro, quando ele estava sobre o mar, ele tornou-se a estrela. Ele tornou-se assim a figura principal. Ele se achava, ele disse assim: eu sou top das galáxias, eu sou o máximo. Nenhum dos discípulos conseguiu andar sobre o mar, só eu que ando sobre o mar, porque eu sou top das galáxias, eu sou o principal membro dessa igreja, eu sou o principal pastor dessa igreja, eu sou o presidente mais bonito dessa igreja, eu sou o irmão mais rico dessa igreja, eu sou o irmão mais charmoso que tem essa igreja, eu sou o mais famoso do distrito, eu sou o mais conhecido da associação. Esse era o Pedro. O Pedro, ele era a estrela da companhia. Quando ele se achou a estrela principal, quando ele achou assim, o principal de todos, ele começou a afundar. E quando eu e você, quando nós nos acharmos que somos o máximo, cuidado, porque nós estamos entrando na UTI, por afogamento. Pedro, quando entrou nas águas, começou a morrer por asfixia, por falta de respiração. Jesus deixou que ele fosse se afundando, até o momento que ele pediu socorro ao Senhor. Todas as vezes, irmãos, que nós esquecemos de olhar para Jesus, nos tornamos orgulhosos, gananciosos. Olhamos tudo, o título da igreja, a placa da igreja, as construções suntuosas, a história maravilhosa da nossa igreja, e tiramos a figura de Jesus, a humildade de Cristo, a consagração que precisamos, o risco que corremos, e tudo aquilo que precisamos para a nossa salvação. Nós estamos como Pedro, afundando. Nós estamos indo para o fundo do mar, deste mundo, dos pecados. E aí, nesse momento, Jesus vai deixando que a gente vá se afogando, para que no momento certo, Ele nos dê suas mãos e nos tire debaixo do mar. Saímos sem fôlego, indo para a UTI. Aí você diz assim: por que eu sou doente? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquela doença? Por que nada dá certo na minha vida? Por que os negócios não dão certo? Por que o emprego não deu certo? Por que o casamento não dá certo? Por que eu tenho tantos problemas? Por que eu vivo na UTI? Por que tudo... Eu parece que eu sou a pessoa mais azarada. Tão azarada que eu sou, se eu comprar um circo, o anão cresce. Tem pessoas que acham que são super azarados, né? O azar é total. Sabe por quê, irmãos? Eu não acredito em azar. E também nem em sorte. Eu acredito em Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. E sempre será Deus. Põe isso na tua vida. Às vezes a nossa doença é porque nós estamos longe de Jesus. Às vezes o que nós perdemos é porque nós não estávamos com Cristo. Às vezes não deu certo alguma coisa, nenhum planejamento, nenhum programa, nenhum projeto teu deu certo até hoje, porque você não estava de bem com Cristo. Você não estava vivendo com Jesus. Eu não estava vivendo com Jesus. Mas ainda pode ser que mesmo que você seja um membro apegado a Cristo, que viva ao lado de Jesus a vida inteira, como Enoque viveu com Deus, você ainda possa ter problemas na sua vida. Mas você vai ter um entendimento diferente. Você vai saber que os sofrimentos têm um aprendizado. Nós vamos enfrentar a doença de forma diferente. Nós vamos ver os problemas de forma diferente. Nós vamos analisar o que acontece na nossa vida aos olhos de Jesus, sobre o foco de Cristo, sobre o foco do céu, a esperança da salvação eterna em Cristo Jesus. Há muita gente, irmãos, que pensam que tem o direito de julgar as pessoas. Eu queria só saber o horário, irmãos, para não sair muito fora. 11h20. Muito obrigado. Irmãos, abra a tua Bíblia em Mateus 7, de 1 a 5. E seja sincero com você mesmo, não precisa falar para mim, nem apontar nada, nem erguer mão. Seja sincero para mim, para Deus. Seja sincero com Jesus essa manhã. Mateus 7, de 1 a 5. Quantas vezes você já leu esta passagem? E todas as vezes que você leu essa passagem, Mateus 7, de 1 a 5, você fez uma autoavaliação na tua vida? Você pensou como cristão?
Eu leio aqui Mateus 7, 1 a 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão: deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E agora, como é que nós resolvemos essa situação? Como é que nós resolvemos isso aí à luz da Bíblia? Está na Bíblia, está na palavra do Senhor, está nas palavras de Jesus. Na minha Bíblia, as palavras de Jesus estão em vermelho. Foi Jesus que falou isso aí, foi ou não foi? E o que Jesus falou em Mateus 7, que está registrado em Mateus 7, 1 a 5? Que eu, antes de olhar o defeito dos nossos irmãos, do meu irmão, eu tenho que tirar os meus defeitos. Antes de olhar para o defeito dos irmãos, o pecado dos irmãos, eu tenho que tirar o pecado da minha vida. Sabe, tinha uma senhorinha da igreja muito fofoqueira. Você sabe que tem fofoca na igreja? Ou não tem? Eu estou falando uma coisa assim de outro mundo. Tem, né, irmão? Tem gente fofoqueira na igreja, irmão? Tem. Tem gente que fica enxergando os defeitos que você tem na igreja? Não estou falando da igreja do Barigui, estou falando da igreja no geral, né? Tem ou não tem? Tem. Tinha uma irmãzinha que era da igreja, piedosa, maravilhosa, uma irmã assim, que você via na igreja, era uma irmã assim, sem dúvida, uma mulher, uma irmã muito piedosa dentro da igreja, mas tinha na língua um veneno terrível, e nos olhos, a falta de olhar para Jesus. Um dia ela convidou uma irmã dela, uma irmã de igreja, uma irmã também muito bacana na igreja e tal. Aí essa irmã foi lá, uma tarde de semana, visitar aquela irmãzinha fofoqueira da igreja, e quando chegou na sua casa, já de cara, aquela irmã, dona da casa, aquela nossa irmã, aquela que a gente via na igreja, com bons olhos, aquela irmã ali, mas alguns diziam: você viu como a irmã fulano de tal, ela gosta de falar mal da vida dos outros. Você viu como ela é fofoqueira? Ela gosta de uma notícia nova na igreja. Poxa, ela chega na igreja, ela reúne as irmãzinhas de um lado e diz assim: não é o ministério da mulher, hein? Mas eu tenho novidade para trazer aqui para vocês. Aquela irmã tinha problemas, irmãos, com Mateus 7, de 1 a 5. Aí ela convidou essa outra irmã, piedosa da igreja também. Uma irmã bem educada, uma irmã assim, que tinha outra visão, né? Espiritual. E já ela falou assim: olha, irmãzinha, você diz que eu falo demais, mas não é que eu estou falando muito. Olha essa vizinha aqui, ó. Essa vizinha mudou faz uma semana que ela é minha vizinha. Mas e olha, veja só, você está vendo o varal dela? Que roupa tudo suja que ela tem no varal. Essa mulher não tem higiene. Você diz que eu sou crítica, você diz que eu falo mal da vida dos outros, mas eu não tenho razão? Veja a roupa dela, olha que roupa tudo suja, encardida. Aí aquela outra irmã nossa que estava ali visitando ela, foi até a janela e passou a mão assim, olhou para ela e disse assim: ó, irmã, não é a roupa da tua vizinha nova que está suja, é a tua janela que você esqueceu de limpar. Então, irmãos, tem muita sujeira na nossa janela. Tem muita sujeira na minha janela. E se eu não limpar a minha janela, meu coração, todo mundo não vai prestar para mim. Se eu não limpar o meu coração, todas as pessoas que vivem ao meu redor vão ter problemas, na minha opinião. Todos. Desde o diácono da igreja, passando pelo tesoureiro, passando pelo secretário, passando pelos anciãos, passando pelos pregadores, passando pelos professores de escola sabatina, passando pelos meninos que trabalham no som, passando por todos que têm cargo na igreja, por todo mundo, pelos jovens, todo mundo vai ter problema. Por quê? Porque o problema está na minha janela suja. O meu coração não está limpo. E quando o meu coração não está limpo, o meu coração não está... Quando as minhas janelas estão cheias de poeira do pecado,
eu não vejo pessoas boas. Eu não consigo ver o bem no coração das pessoas. Mas quando eu peço para Jesus limpar as janelas do meu coração, os olhos da alma, eu começo a ver as pessoas, os meus irmãos, as minhas irmãs, eu consigo ver a igreja com os olhos do coração. Eu consigo ficar em qualquer igreja, até naquela igreja famosa pelos problemas, até naquela igreja que ninguém gosta de ir nela, ou naquela igreja que todo mundo vai porque ninguém se incomoda com a vida de ninguém, porque todo mundo é turista. Eu vou estar em qualquer igreja, em qualquer emprego, em qualquer lugar, e vou conseguir viver bem com as pessoas. Por quê? Porque Deus limpou meu coração. Quando Deus limpa o nosso coração, nós conseguimos enxergar um outro coração. Não foi isso que Ezequiel falou? Que Davi falou? Senhor, muda o meu coração, troca o meu coração. Coração velho não presta para ir para o céu. Coração cheio de pecado não presta para ir para o céu. Coração cheio de egoísmo, materialista, que mede as pessoas, que leva 1 metro para a igreja, que leva uma trena para a igreja, não serve para levar ao céu. Quem é carpinteiro e pedreiro aqui que trabalha na área de construção civil sabe a importância do metro, a importância de uma trena. Mas para ir para o céu, eu não posso ter trena. Mateus 7, de 1 a 5 diz assim, que de hipótese alguma eu devo medir a vida das pessoas, julgar o meu irmão, julgar as pessoas. Ninguém pode, hierarquia nenhuma deve julgar as pessoas. Deus é o juiz supremo. Só Deus pode julgar o meu coração, que só Deus me conhece. Só Deus sabe quem eu sou. Eu não conheço os irmãos, pastor não conhece, ninguém conhece, irmãos. Ninguém. Só Deus conhece o nosso coração, só Jesus. Por isso que Mateus 7, verso 5, Jesus disse assim, chamou de hipócrita. O que é um hipócrita? Meu Deus do céu, a primeira vez quando eu era jovem ainda, que eu li Mateus 7, verso 5, essa palavra hipócrita, eu fiquei assim, sem saber o que era hipócrita. Um bonito, né, hipócrita. Quando eu fui para estudar aqui, ia estudar o termo bíblico, hebraico e grego, é aí que eu fui descobrindo o que era um hipócrita. Irmãos do céu, o hipócrita é de arrepiar. A palavra hipócrita não arrepia você quando alguém diz assim, você é um hipócrita. Porque dentro da igreja você é uma coisa, dentro da igreja você é outra. Você é só cristão de sábado. Você é um hipócrita. Quando a esposa diz assim para o marido, olho a olho, você é um hipócrita. Porque em casa você é um péssimo marido. Terrível. Um mau exemplo. Um péssimo testemunho entre os vizinhos. Um péssimo marido, um péssimo pai. Mas lá na igreja, de terno e gravata, você parece que é o Deus na terra, representante de Jesus. Mas para mim, não acredito em você. Você para mim é um hipócrita. Isso arrepia ou não arrepia? Quando você pensa isso, não bate o teu coração? Ou vice-versa, o marido fala para a esposa, mesma coisa. Ou fala para um primo, para alguém, ou pensa em falar, mas não fala, por questão de educação. Irmãos, hipócrita é aquele que representa uma coisa. Hipócrita vem do grego, né? Nos circos, representava, colocava as máscaras e representava. Quando ele tirava as máscaras, ele era uma outra pessoa. Isso é um hipócrita. Coloca máscara, anda com máscaras. Eu não posso ser um cristão mascarado. A única máscara que nós usamos foi na pandemia, né? Mas a máscara, Deus não gosta da máscara. Quando eu sou um cristão mascarado, eu estou perdido. E eu preciso tirar essa máscara, deixar de ser hipócrita, ser uma pessoa humilde. Mas eu posso ser estudada, posso até ter dinheiro, nós estamos estudando agora, né, esse trimestre. Não há erro nenhum nisso aí, não é pecado. Você pode ser rico, você pode ter dinheiro, você pode ter conforto, um bom carro, uma boa casa, ter dinheiro no banco, você pode ser bonito, você pode ser um doutor, você pode ter PhD, MBA, o que você tiver, a cultura que você tiver. Pode.
Mas uma coisa só nós não podemos: deixar Jesus de lado. Deixar de olharmos para Jesus. Né? E eu termino a mensagem dessa manhã convidando os irmãos para nós lermos Isaías capítulo 42, 16. Isaías 42, 16. Essa é uma esperança, e que essa esperança permaneça conosco nessa manhã de sábado. Isaías capítulo 42, versículo 16. Deus diz assim: se você ainda está cego espiritual, não perca a esperança. Se você ainda, nesta mensagem, nesta manhã, a tua consciência disser que você precisa abrir outros olhos, abrir os olhos para Jesus, os olhos do amor, da contemplação, os olhos do acolhimento, os olhos do abraço, os olhos do perdão, existe esperança para você. Olha só Isaías 42, 16, a promessa que o Senhor nos deixou aqui. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas, e essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Irmãos, Deus está nos dando oportunidade mais uma vez esta manhã, para nós buscarmos o colírio prometido lá em Apocalipse 3,18. Esse colírio, o colírio que Deus quer nos dar no final da história deste mundo, quando Jesus está para voltar, em Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós vemos hoje, a igreja de Laodiceia, a última igreja do período apostólico. A igreja de Laodiceia, Deus ofereceu o colírio. Em Apocalipse 3,18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Deus está oferecendo para nós essa manhã de sábado o colírio do Espírito Santo, o colírio que nós precisamos para a nossa vida, o colírio para enxergarmos com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, com os olhos de Cristo, com os olhos do cristianismo. Deus nos prometeu nos guiar nesses últimos dias. Eu vou embora daqui a pouco. Você esquecerá esse sermão. E talvez nunca mais veja meu rosto aqui à frente. Não sei. Vivemos em época imprevisíveis, de coisas imprevisíveis. Talvez nunca mais a gente tenha oportunidade de falar do mesmo assunto. O tempo vai passar e daqui a pouco você não vai mais se lembrar dessas palavras. Mas eu quero deixar para você só uma frase. E se você levar só essa frase, e se eu levar só essa frase para casa nesta manhã, nós poderemos lembrar dela muitas vezes, e os irmãos poderão se lembrar dela quando estiverem sentados nesses bancos. E outro pregador vier pregar do mesmo assunto, você vai poder lembrar. Um irmãozinho um dia falou essa frase aqui na igreja. Essa frase é a seguinte: eu posso olhar tudo ao meu redor. Você pode ter e olhar tudo ao seu redor. Mas se você, hoje, 2023, daqui para frente, onde todas as coisas vão estar aceleradas agora para o fim, pós-pandemia, e coisas piores virão, Mateus 24. Se eu e você deixarmos de olhar para Jesus nesses últimos dias, como está lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
se nós não olharmos para Jesus, será impossível, ou quase impossível, sermos cristãos neste mundo. O cristão que Deus quer hoje é o cristão que olha para Jesus. O cristão, o adventista que Deus busca hoje, não é o adventista perfeito, mas é o adventista que se propõe, se compromete num projeto de vida em torno da sua família, em torno da sua salvação eterna em Cristo Jesus, e é o adventista, o cristão, que quer viver no céu. E para viver no céu, para vivermos no céu, nós precisamos ser amigos de Jesus, porque ninguém gosta de chegar num lugar, humanamente falando, nesse mundo de pecado, e ver ali um inimigo. Fala assim, poxa, eu vou ter que viver com o meu inimigo aqui. Não. Então, Jesus não pode ser nosso inimigo. As pessoas também não. Nós temos que amar as pessoas, procurar viver com paciência, resiliência, e nos batizarmos com o Espírito Santo todos os dias para entrarmos no céu. E ao entrar no céu, nós temos que entrar lá amando Jesus. E só entraremos no céu se nós nos amarmos aqui embaixo e amarmos a Jesus, nos apegarmos a Cristo, amarmos a nossa igreja com os defeitos que ela tem, não olharmos para os defeitos da igreja, olharmos para o nosso coração e olharmos para todos os irmãos com amor, com carinho, com oração, para que a igreja de hoje, com tantos defeitos que ela tem, seja a igreja que vai ser salva, a igreja que vai estar no céu. E essa igreja nunca acabará, irmãos, nunca terminará. Eventos finais, o livro Eventos Finais, na página 111, diz que essa igreja parece às vezes que vai cair, parece às vezes que ficará sem liderança, parece às vezes que não vai chegar até o fim, mas ela é a menina dos olhos de Deus, diz esse livro. E por ser a menina dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, que você é essa igreja. Eu sou a menina dos olhos de Deus, que eu faço parte dessa igreja. Então essa igreja aqui do Barigui é a menina dos olhos de Deus, e ela não cairá, e vai se levantar, e cada dia crescerá mais, e se preparará para a volta iminente e urgente de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele voltar, que você esteja no céu, porque o céu não será o mesmo se você não estiver lá. O céu não será o mesmo se você se perder. Põe isso na tua vida. Põe isso na tua vida. O céu não será o mesmo se você não estiver lá. Diga isso para o teu irmão, diga isso para o teu coração, diga isso para a tua igreja. Irmã, irmão, o céu não será o mesmo se o irmão não estiver lá. O céu não terá o mesmo gosto se o irmão se perder. E se eu me perder, se os irmãos se perder também. E que Deus nos salve a todos. E que Deus continue olhando para nós. E que nós continuamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém.